A juventude é a mais breve e intensa das fases da vida. A força que temos para agir move nossas emoções e nos conduz pela direção do Espírito aos caminhos que o Senhor Deus determinou. A juventude do Norte encontrava-se, assim como a região, isolada de si mesma e do restante do país. Ainda não vivíamos de fato a unidade que ser o MP nos proporciona. Faltava uma chama ainda a acender. Após longos anos de trabalhos e desafios, o Senhor Deus foi tirando e levantando pessoas, e os legados foram construídos, propósitos alicerçados, e o ano escolhido foi 2012, o ano que o mundo não acabou. Por meio da Vice-Regional Norte, Priscila Barreto, começou uma busca por lideranças e jovens engajados com o MP em todo o Sínodo Setentrional. As redes sociais foram uma conexão incrível, onde um marcava outro até uma grande corrente se firmar. A Confederação Nacional já havia decidido que Manaus seria a sede do DJP oficial, em comemoração aos 76 anos da Mocidade Presbiteriana. E não somente isso, seria dada a largada dos trabalhos da Sinodal Setentrional de Mocidades. Olá, eu me chamo Priscila Lira, fiz parte da gestão da CNM de 2010 a 2014 como Vice-Norte. E quais foram os meus primeiros desafios? Era organizar o DJP Nacional no Amazonas. Seria praticamente a primeira vez após muitos anos que isso acontecia na região norte e em especial no Amazonas, mais extremo ainda. E a gente ainda tinha que trazer jovens de cada estado para o Amazonas. Então, imaginem como isso aconteceu. Mas aconteceu. Graças a Deus, a gente conseguiu localizar jovens do Amapá, do Tocantins, do Pará, do Acre, Roraima, Amazonas. E assim, a gente conseguiu se reunir. Uma call cheia de vigor começa a ser montada, e mais jovens vão se achegando até que, por fim, é resolvido que no dia 19 de maio teríamos um dia de ação social, eleição e culto comemorativo com posse da nova diretoria. Durante o dia, o local foi a Igreja Presbiteriana do Crespo e o culto começou na histórica primeira Igreja Presbiteriana de Manaus. Naqueles dias, também organizamos a Sinodal Setentrional. Me lembro como se fosse hoje daquela reunião, em que o meu coração acelerava a cada papelzinho que a gente abria e que meu coração ficava imensamente grato ao Senhor pela disposição de cada jovem que estava participando ali. Foi um momento único e muito especial. Saber a forma e ver a forma como Deus estava guiando cada detalhe do que estava acontecendo ali foi único e nos fez amadurecer muito. A mobilização regional foi intensa. E o que vivíamos nesses dias era como podemos ser tantos e de tantos lugares e nos amarmos à primeira vista. O aeroporto de Manaus se tornou a casa da call, de tantos que chegavam e partiam nas madrugadas. Os laços criados nesses dias se tornaram em profundas amizades, casamentos, alianças para a eternidade. Ao longo de 8 anos de história, a Sinodal Setentrional sobreviveu a muitos desafios. Suas extensas dimensões que vão do Marco Zero do Amapá aos montes de Roraima, das docas paraenses ao lindo encontro das águas do Amazonas. Isso são motivos de lágrimas e risos, pois nem sempre conseguimos estar com todos, mas sorrimos com cada federação que avança, apesar de nós. O que fez e faz esta sinodal viva é que sua origem se deu por motivação e intenção da própria mocidade. E os limites não conhecemos quando nossa missão é amar e servir até o esgotar das nossas forças. E isso faremos até o dia que o Senhor assim permitir. Por isso, nosso hino e moto são tão vivos e motivadores toda vez que recitamos.
Somos jovens no mundo velho, a pregar novos ideais. o mesmo evangelho que pregaram nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não. Importa que preguemos a salvação. Mocidade Presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Nossas mãos estarão unidas, combatendo a escravidão de preciosas vidas. Sem Jesus, sem direção. Não temeremos o tentador. Clamemos pelo Cristo libertador. Mocidade, testemunha de Jesus. Sim, a solução de tudo está na cruz. Juventude cristã avante, empunhando o pendão real. Com fé no comandante, venceremos todo o mal. Ser testemunha, disse o Senhor. Falemos sempre de Jesus, sem temor. Mocidade, testemunha de Jesus. Sim, a solução de tudo está na cruz. A alegria que existe por causa da esperança de que nossa vida não é aqui. A força movida pela fé em Cristo Jesus. A dedicação na prática do amor que recebemos do próprio Deus e unidos na graça do trabalho para a glória de Deus. E por isso, neste mês em que celebramos 84 anos da Mocidade Presbiteriana, 8 anos da Confederação Sinodal Setentrional e o mês da família, relembramos que somos uma grande família UMP, não somente no sentido da unidade, mas também da formação familiar. Cada vez mais jovens se casam, geram filhos e continuam a contribuir com o trabalho da UMP, uma inspiração a todos que ainda caminham para essa fase da vida. Nossos encontros são encontros de famílias, crianças que são cuidadas por uma infinidade de ajudadores. Na bagunça das nossas rodas de conversas, elas já estão em casa. Fala galera da Sinodal, eu sou a Ayrton. E eu sou a Hanna, essa daqui é a Helena. A gente está aqui para falar um pouquinho para vocês sobre como é que é ter uma família ativa no UMP, né? Às vezes a gente pensa que pelo fato de a gente ter formado uma família, ter tido um filho, a gente deve se afastar desses trabalhos. Mas na verdade não. O que a gente precisa é saber administrar o nosso tempo a partir de agora, já que a gente vai estar com um pouquinho mais de responsabilidade sobre a gente. E outras coisas também é que às vezes a gente chega a pensar que essas pessoas que estão na frente de UMP, né, são pessoas desocupadas, quando na verdade são pessoas muito ocupadas, inclusive que acumulam, né, diversos cargos em suas igrejas. Então valorizar o trabalho dessas pessoas também é muito importante, né? E participar também é muito gratificante, porque ali a gente faz diversos amigos que a gente leva para a vida toda. A UMP realmente cria laços para a vida. Não tem coisa melhor do que a gente estar ali falando a mesma linguagem de pessoas que realmente entendem a gente. E ali também naquele meio tem outras famílias. Tem pessoas que são casadas, que têm seus filhos também que estão trabalhando ativamente na UMP. Então, o fato de a gente estar casado, a gente tem a nossa correria do dia a dia, mas se a gente quiser, a gente pode sim continuar servindo a Deus através da UMP. Então, você que é casado, você que pretende casar, que pretende ter a sua família futuramente, se você ainda for jovem, você pode sim continuar trabalhando com todo esse seu vigor, né, para glorificar a Deus através da UMP também. Anualmente acontecem as eleições e você pode muito bem assumir um cargo, né, sem medo, porque Deus ele nos capacita para que a gente venha a assumir com perfeição a obra dele. Olá, aqui é a Adriele, Jonatas e a Ana Lívia. Nós íamos compartilhar um pouco sobre o que é ser uma família UMP. E para nós é um privilégio. O UMP nos trouxe muitas coisas boas, a começar pela nossa união, né? E nós entendemos que tudo em nós é para a glória de Deus, né? Nós fomos criados para servir e glorificar o Senhor, quer seja por meio da UMP, né? E nós devemos dedicar o nosso vigor, os nossos dias, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. O nosso propósito é servir porque a primazia é do Senhor. E é engraçado como esse servir nos acompanha nos nossos planos, nos nossos projetos. Em relação ao planejamento, a gente percebe nos mínimos detalhes como o Senhor sempre nos move, nos toca diante de todos os ensinamentos que a UMP trouxe pra gente. Então, quando a gente planeja comprar um carro, né,
E a gente começou a planejar e a gente percebeu, nossa, precisamos de um carro com carroceria, porque a gente precisa levar o material dos irmãos, levar as caronas, levar o material da UMP também. A gente pensou em construir uma casa, a gente precisa construir um quartinho para os hóspedes dos nossos irmãos, que são os nossos irmãos, quando precisar, dando um cantinho para deixar o material da UMP. Então esses mínimos detalhes nos acompanham mesmo que nós nem sequer façamos força para pensar nisso, porque isso tudo já está dentro da gente por conta da UMP. E isso é uma dádiva do Senhor que nos trouxe no dia a dia, a correria que Ele nos ensinou para os planejamentos, tanto para a obra do Senhor quanto também para a nossa família. Então, um grande abraço nosso, que Deus abençoe a todos e que a UMP sempre cresça na família de todos. Olá pessoal, nós somos a família Silva, a família de Gilson Silva, né? Então, família Silva, aqui de Parintins, no Amazonas. Muitos nos conhecem, mas muitos não nos conhecem. Eu me chamo Adriane, Ana Gabriele, nossa filha, e o Gilson, chefe da nossa casa. Nós só passamos aqui rapidinho para dizer que é muito gratificante para a gente participar de uma UMP sendo família. Nós participamos de vários eventos, de várias coisas e adquirimos muito aprendizado com as nossas vidas, e assim podemos também trazer para a nossa igreja tudo aquilo que nós aprendemos com os nossos amados irmãos jovens de outras igrejas presbiterianas. E a minha filha também tem nos acompanhado, então tem desde pequena, desde bebê, desde que nasceu, porque eu sempre fui UMP. Então, desde que me tornei jovem, já participo da UMP. Então, quando eu estava grávida, eu também estava em uma UMP. E ela tem participado e tem aprendido muita coisa. Minha filha gosta muito, ela diz que ela é a jovem. Então, ela é a jovem, ela está dizendo que ela é, né, filha? E ela tem participado conosco e adquirido muito aprendizado. Inclusive, ela sabe muita coisa mesmo. Então, isso pra gente é gratificante, porque não vai ser mais nenhuma novidade, muitas coisas para ela. Então, é ela que vai dar continuidade disso no futuro. Talvez seja uma presidente de UMP um dia, ou uma líder de jovens ou de adolescentes. Então, seja feita a vontade do nosso Deus. Mas, para nós, é muito gratificante participar com os nossos irmãos. Aproveitamos para mandar um super abraço a todos. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família, cada jovem. Continuem firmes no Senhor. Olá, meus irmãos, eu me chamo Diego, essa é minha esposa Thalita, este é o nosso filho Miguel. Nós somos membros da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova, no município de Ananindeua, igreja que pertence ao Presbitério Nordeste do Pará, e nós estamos muito felizes de poder participar dessa comemoração promovida pela Sinodal de Mocidades, compartilhar então um pouquinho com vocês sobre o privilégio e o desafio do que é ser uma família UMP. Eu e a Thalita, ainda quando éramos solteiros e frequentávamos igrejas diferentes, em estados diferentes, pela graça de Deus, sempre buscamos ser participativos nas atividades da UMP. Inclusive, um dos expedientes que Deus utilizou para que nós pudéssemos nos conhecer foi a nossa participação no encontro de mocidades da Federação. Então, quando nós casamos, nós já tínhamos a mesma unidade de pensamento e de propósito no que diz respeito a compreendermos a importância de dedicar os nossos dons e talentos a serviço do reino de Deus. E fazendo isso, se empenhando na atividade da vida da igreja e também dentro da própria UMP. E uma das maiores bênçãos que nós temos experimentado como casal, especialmente quando estamos à frente de algum trabalho da UMP, é poder contar com o auxílio, com as exortações e com os incentivos do nosso cônjuge. Então eu vejo o trabalho na UMP como mais um fator que promove a unidade e a integração em nossa vida conjugal. Por outro lado, ser uma família UMP
também tem seus desafios, sobretudo quando com o casamento, com a chegada de filhos, no avanço da idade. Muitas vezes esses fatores despertam em nós outros interesses e outras necessidades que geralmente não são o foco de abordagem da UMP. Além disso, um outro desafio é lidar com as limitações, ou melhor, com os ajustes da nossa condição de casados e de pais em relação às programações. Porque agora nem sempre é mais possível participar integralmente de todos os eventos, especialmente retiros, acampar dentro, como fazíamos quando éramos solteiros e também sem filho. Mas ainda assim, sempre que possível, nós estamos nos engajando e nos esforçando para participar como família das programações da UMP. E temos isso como um grande privilégio. Então, meus irmãos, esse é um pouquinho do nosso testemunho, da nossa história como família UMP. Que Deus nos dê a graça de sermos sempre operosos no serviço do seu reino, não importando o nosso estado civil, se casados ou solteiros, se com filho ou sem filhos, pois o que Deus requer de nós é que nós sejamos fiéis e comprometidos com o seu evangelho em todas as etapas das nossas vidas. Que nós possamos permanecer alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. A UMP é um período passageiro. Rumamos para apoiarmos logo depois a UPH e a SAF. E quem sabe, assumir campos missionários, o pastoreio, departamentos de ensino, o que o Senhor enviar. O que esta geração está preparada é incomparavelmente maior do que tudo já visto. Basta coragem. Torna-te padrão.